Oi, pessoal. Sou Carlos Daniel Corradi, engenheiro e mestre em administração de empresas. Ao fundo, na parte superior, vocês podem ver a capa do meu livro Dinheiro Podre, escrito em 2016 e publicado pela editora Matrix. É muito interessante. Tem toda a corrupção em bancos, os bancos que quebraram, muita coisa. Vocês devem procurar o livro e ler. Hoje, dia 25 de maio, segunda-feira, como todas as segundas-feiras eu falo sobre o importante relatório Focus. O que é esse relatório Focus? Quem produz ele? Quem produz é o Banco Central do Brasil, uma das organizações do governo mais sérias que nós temos. Muito bem. E o que esse relatório Focus traz? Todas as segundas-feiras pela manhã, que vocês podem, inclusive, receber gratuitamente na internet. Ele traz os dados sobre a economia brasileira. E quem faz esses dados? Quem publica esses dados? Aonde o Banco Central vai coletar as informações? Ele escuta cerca de 200 economistas importantes de bancos, corretoras de valores, fundos de investimento. Coleta as informações todas, faz as médias e publica toda segunda-feira pela manhã. Então, os empresários, as pessoas interessadas em saber como vai o nosso país, devem dar uma olhada nesse relatório. E para simplificar, eu faço um resumo. O que ele traz exatamente nessa segunda-feira? Em primeiro lugar, ele comenta duas indicações da inflação brasileira. A inflação oficial, o chamado IPCA, o índice de preços ao consumidor variante ampla, o A é de ampla, pega até 40 salários mínimos, e o segundo indicador é o IGP-M, o índice geral de preços calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, quanto que o relatório Focus indica para a impressão? Agora preciso ver os dados aqui na minha tabela. O IPCA, há uma semana atrás, estava previsto para o ano em 1,59. Hoje está em 1,57, praticamente o mesmo valor. Vejam, é uma inflação muito, muito baixa. E por que a inflação é tão baixa assim? Porque a economia está parada, ninguém está comprando. Então, como não há demanda, os preços caem. Muito bem. E o outro indicador, o índice geral de preços, a IGPM, estava em 4,79 há uma semana e hoje está em 4,82, 86, perdão, aumentou um pouco. Por que o IGP-M é mais alto do que o IPCA? Porque, além de medir o custo de vida, ele mede também o custo da construção civil e o preço dos produtos no atacado. Então, ele é mais amplo, ele é um medidor de inflação mais correto do que o índice do governo. E, claro, o governo tem interesse em mostrar um índice mais baixo, mas ele não engana ninguém, porque o relatório Focus publica os dois. Muito bem, o que mais o relatório Focus dá? Deixa eu olhar aqui na tabela. Ele dá também o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é a somatória de todas as riquezas que o país produz num determinado ano. E qual é a estimativa do PIB para esse ano? Ela é extremamente negativa. Há 4 semanas atrás era de 5,12% negativa, hoje é 5,89% negativa. Muito bem, eu fiz até uma tabela no Excel para saber quanto é esse valor negativo que o Brasil está perdendo, deixando de ganhar. Muito bem, o PIB brasileiro está avaliado para o ano passado em 7,5 trilhão de reais. 7,5 tri de reais. Muitos zeros, né? Precisa o computador para calcular isso tudo. E essa queda de menos 5,89% do PIB, quanto representa? Feitas as contas,
representa em bilhões 441 bilhões. Como eu fiz na semana passada, eu calculei o que representa essa queda em termos, por exemplo, de automóveis populares. Um automóvel popular em R$ 33.000 representa que o país perdeu cerca de, um minutinho, estou vendo aqui, 13,3 milhões de carros. 13,3 milhões de carros. Muita coisa, muita coisa. E eu fiz uma outra medida. Pensei numa casa popular, uma casa de R$ 130.000, o preço incluído aí o terreno, né? O terreno de 8 por 20, né? E R$ 130.000. Quantas casas nós perdemos, deixamos de ganhar com a queda do PIB? Deixamos de ganhar quase 4 milhões de casas, 3,93 milhões de casas. Então, é uma queda do PIB muito grande e o presidente tem razão de não querer que a economia pare, porque a economia parando não há emprego. Não havendo emprego, onde é que o pessoal vai conseguir um dinheirinho? O governo está ajudando, mas não pode ajudar todo mundo por todo o tempo. A economia tem que voltar a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar. A economia tem que voltar a funcionar. O país é muito grande, o país é muito diversificado. Lá no sul é uma coisa, no centro é outra, no norte é outra e no nordeste é também diferente. Temos que voltar a trabalhar. Claro, há o coronavírus, temos que voltar a trabalhar de um modo sensato, todo mundo protegido, com máscara, álcool gel e assim por diante. Mas temos que voltar a trabalhar sim. Muito bem. O que mais o relatório Focus fala? Ele fala também da taxa do dólar. E isso é muito importante, todo mundo acompanha essa taxa. E qual é o número? A taxa de câmbio no final do período, há uma semana atrás, era R$ 5,28 por dólar. Hoje aumentou para 5,40, praticamente um pouquinho mais. E a taxa de dólar, meus estudos têm sido feitos, eu faço estudo há muitos anos da taxa de dólar, ela pode ir para entre 6 e 8 reais nos próximos, vamos dizer, 2 anos. E por quê? Porque se vocês pegarem quando o câmbio começou depois do Plano Real, no dia 1º de julho de 1994, R$ 1 era igual a $1. Se vocês corrigirem essa taxa pela inflação, vocês vão ver que se for pelo IPCA, vai dar R$ 6. Mas se for pelo IGPM, vai dar R$ 8. Essa seria a taxa verdadeira. Infelizmente, Dona Dilma e o seu Lula andaram deixando essa taxa muito baixa, andaram deixando por volta de R$ 1,50, R$ 1,60. E com isso o Brasil perdeu, pelos meus cálculos, 27 bilhões de dólares em perda de exportações e importação desnecessária. Muito bem. O que mais o relatório Focus nos traz hoje? A meta da taxa Selic. Essa taxa Selic é a base da estrutura de juros no país. Tudo parte da taxa Selic. Quando uma empresa pede um dinheiro para capital de giro, o banco parte do cálculo da taxa Selic e coloca todos os seus spreads, todos os seus lucros e assim por diante. Então a base é a taxa Selic. Graças a Deus ela tem baixado bastante. Ela, uma semana atrás, era 2,25, continua 2,25, mas ela é bastante baixa, porque ela já foi 14% na época de Dona Dilma e do seu Lula, e foi caindo. Hoje é, quanto que eu falei? 2,25% para o final do ano. Então, essa é a taxa Selic. Muito bem, por hoje era só, eu volto a semana que vem.